Esse cara, morram de inveja, esse cara que escreveu o Salmo 88 é um cara bem resolvido com Deus. A gente precisa morrer de inveja desse cara. Salve galera! E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia? Tudo legal? Bacana? Na paz? Tranquilo? Suave, de boa, numa nice. Queria falar hoje sobre o livro de Salmos. Um salmo especificamente, na verdade. Um salmo que faz parte do grupo de salmos chamado Salmos de Lamentação. Uma coisa que me chamou a atenção a respeito desse salmo específico, dentre os demais salmos de lamentação, é o seguinte: esse salmo é bem deprê. Tá, os outros também são bem deprê, mas esse tem algo bem específico dele mesmo. Isso me fez chamar esse salmo de o Salmo Sem Final Feliz. É o Salmo 88. Esse salmo não traz uma mensagem explícita de esperança. Se você ler e reparar bem no que está escrito ali, você vai ver que é algo caótico, é algo desesperador, é algo que, nossa, deixa a gente sem ar, é algo desesperançoso, algo que te faz questionar a Deus. Esse salmo foi escrito por um homem que foi deixado para morrer, ele foi abandonado por todo mundo, ele está sozinho, ele sofre com algo que acompanha ele, esse sofrimento acompanha ele desde a mocidade dele, desde a juventude. Desde muito jovem ele sofreu essa condição a qual ele se queixa perante Deus. Essa condição que fez com que ele fosse deixado para morrer ali, também fez com que ele fosse abandonado pelos seus amigos, pela sua família, por todos aqueles que pudessem trazer qualquer sensação de segurança para ele, qualquer sensação de pertencer, sabe? Aquilo que por mais que você esteja na merda, por mais que você esteja se sentindo tão mal, quando você tem as pessoas que você ama perto de você, você vai se sentir melhor, aquilo vai te ajudar, vai te dar força de alguma forma. Agora, esse cara nem isso ele tinha. Inclusive eu estava pensando, e aí eu queria a ajuda de algum teólogo ou de alguém que já estudou a respeito desse salmo ou os salmos de lamentação. Por tudo que ele fala aqui, na verdade parece que ele é até... Eu cheguei a pensar que ele pode ser um leproso. O que vocês acham? Será que esse cara era um leproso? Porque olha só, leproso não era brinquedo não, né? O negócio, claro, ainda existe, é hanseníase e tal, mas era algo mais comum naquela época e a pessoa tinha que ficar a não sei quantos metros, quilômetros de distância de qualquer outra pessoa, tinha um monte de lei lá por causa dos leprosos, enfim. Então a gente olha pra esse cara e a gente vê que esse cara tá na merda, coitado, o cara tá lascado mesmo. E o pior de tudo é que eu já falei o spoiler, né? É um salmo sem final feliz. A parte intrigante do salmo, na verdade, começa no seguinte: quando você começar a reparar no que esse cara tem a dizer a respeito de Deus. Esse cara tem coisas boas para dizer a respeito de Deus, mas ele também tem coisas ruins para dizer a respeito de Deus. O autor do Salmo vai dizer que ele está numa cova, mas ele vai dizer que é Deus que colocou ele nessa cova. Além disso, ele diz que Deus derramou a própria ira de Deus sobre ele. Ele diz que foi Deus que afastou ele dos conhecidos que ele tinha. O autor do Salmo chega ao ponto de dizer que Deus rejeita a alma dele, Deus esconde o rosto deste homem. E aí é importante deixar claro que tudo isso é a impressão que ele mesmo está tendo. Ele não está dizendo que é assim que Deus é, mas enfim, ele está dizendo que Deus está agindo assim, é assim que ele percebe Deus agindo na vida dele. O que é mais intrigante ainda, porque por mais que ele veja Deus agindo assim sobre a vida dele, por mais que ele veja que Deus não está sendo bom como ele acha que Deus deveria ser bom para ele, ou seja, livrando ele dessa situação horrível que ele está vivendo, dessa situação de morte que ele está vivendo, por mais que ele veja Deus agindo assim, aí vem a parte mais intrigante ainda, que é o quê? A parte mais intrigante para mim nesse salmo e de onde eu posso mais tirar lições é o seguinte: ao mesmo tempo que ele diz que Deus está causando todas essas coisas ruins a ele, ou seja, está agindo soberanamente, não apenas como espectador do sofrimento dele, mas está infligindo esse sofrimento a ele, mesmo assim, ele deixa perante Deus a súplica dele, ele deixa perante Deus a reclamação dele, a oração dele, o clamor que ele tem. Ele sabe que ele tem que direcionar a Deus, porque ele já inicia o salmo dizendo que Deus é a salvação dele. Ou seja, ele sabe que não há nenhuma outra forma dele ser salvo, nenhuma outra forma dele se ver livre dessa situação.
Esse cara, morram de inveja, esse cara que escreveu o Salmo 88 é um cara bem resolvido com Deus. A gente precisa morrer de inveja desse cara. Ele é bem resolvido porque, assim como Jeremias disse, ele diz junto com Jeremias: ora, recebi o bem de Deus, também não vou receber o mal? Foi Jó que falou isso. E ele segue dizendo, ele diz que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo. E ele vai além, e sabendo quem é Deus, sendo bem resolvido com Deus, ele se rende a Deus, ele deixa diante de Deus a oração dele dia e noite, e ele faz mais, ele levanta as mãos a Deus. Ele não levanta simplesmente como a gente que vai no louvor, se sente bem e levanta a mão num momento que pode ser meramente emocional muitas vezes. Tá, nem todas as vezes que você levanta a mão para Deus é um momento emocional, eu sei disso, beleza? Beleza? Valeu. Quando esse cara levanta a mão, ele tá querendo dizer que ele se rende a Deus totalmente, ele tá ali entregue, rendido, ele não tem nada para fazer para resistir a Deus, ele não tá ali questionando a Deus como se fosse o vaso falando pro seu Criador: ah, por que você me fez assim? Por que você permitiu isso e tal? Não, ele sabe que existe um Criador e que ele é um mero vaso. Ele se coloca numa posição de humildade, não simplesmente aceitando o que está acontecendo, porque é claro que ele não está aceitando, ele escreve clamando pra caramba, deixando a súplica perante Deus e sendo bem enfático naquilo que ele está sofrendo, descrevendo graficamente a situação horrível que ele está vivendo, mas mesmo assim ele não deixa de confiar em quem Deus é. Que bom vai ser para nós, cristãos da era moderna, da era pós-moderna, cristãos do século XXI, se a gente conseguir ser bem resolvido em relação a quem é Deus, da mesma forma como esse cara conseguiu ser bem resolvido, pela graça. Porque aí, ao invés de ficar com questionamentos banais em relação a Deus, em relação a por que Deus age de tal forma, eu vou simplesmente confiar nele, descansar nele, e vou sim me indignar, vou sim me sentir mal, vou sim reclamar quando as coisas estiverem ruins. Não é para você ser aquele cara super espiritual que dá glória a Deus em todas as situações e tal. Eu sou um pouco contra isso, tá? Se você tá sofrendo, você tem que sofrer e sofrer de verdade. E é o que esse cara tá fazendo. Ele tá sofrendo de verdade, porém sem perder de vista quem é Deus. Porém sem perder a esperança no caráter, na salvação que vem de Deus, na perfeição de Deus, na justiça de Deus. Então esse salmo, apesar de não trazer um final feliz, dizendo: ah, o Senhor veio e me livrou e me fez passar dessa aflição, muito provavelmente esse cara morreu sem ter a oração dele respondida. Já parou para pensar nisso? Ele escreveu esse salmo falando a respeito de algo que ele deixava diante de Deus todos os dias da vida dele, logo de manhã. É treta de cachorro? Ixi. Bom, ignora a treta de cachorro que tá rolando aqui no meu bairro e pensa no seguinte: esse cara deixou de lado todo e qualquer pensamento que ele poderia ter que se voltasse contra Deus, porque ele sabia no íntimo dele que Deus não faz nada errado e que por mais que ele estivesse passando por uma situação terrível, por mais que ele pudesse morrer sem ter a oração dele respondida, sem se livrar daquela situação horrível, ele sabia que Deus continua sendo bom, continua sendo justo, continua sendo perfeito, independente daquilo que ele sofrer. Pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso possa ter abençoado vocês, expandido o conhecimento de vocês em relação a Deus, que isso possa nos levar para mais perto dele, nos levar a um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento cada vez menos dependente daquilo que a gente pensa a respeito de Deus e mais dependente daquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus. Ai, mas o autor do Salmo nem tinha Bíblia pra ele ler, ele não tinha como saber quem é Deus, ele não tem a Bíblia que você tem, era a experiência dele. O autor desse salmo tinha o Pentateuco para ler, tinha uma tradição oral que era muito forte, passada de geração em geração pelo povo judaico a respeito das maravilhas que Deus tinha operado, e essas maravilhas Deus operou e fez com que o povo fosse testemunha de tudo aquilo para que o povo tivesse uma confiança no caráter de Deus e não meramente na experiência desse povo. A gente se fala no próximo vídeo, valeu, até mais! Se você curtiu, curte aí, vai! Se você curtiu, curte! Curte o vídeo aí!